Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize. A rede que mais cresce no Brasil. Celebre eventos e decorações. E Max Tour Fretamento e Turismo. Qualidade e segurança no transporte. Olá! Está começando mais um programa Imagine. É a Igreja Batista Imagine na sua casa. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja, dos eventos e de tudo que é aberto para você, que é muito bem-vindo também na nossa casa. A última conferência do ano, a Conferência do Avivamento, veio para nos preparar para o ano de 2025. Nós temos uma palavra, o ano de milagres, e para acessar esses milagres, nós precisamos conhecer aquilo que o Espírito Santo tem para fazer em nós e através de nós. Confira um pouquinho do que foi essa conferência. Viver em intensidade de forma agradável ao Senhor é o que nós aprendemos nesses dias. No sábado e no domingo, nós tivemos sessões intensas, cheias da presença do Senhor e de ensino. O Espírito Santo é essencial na nossa relação com Deus e na vida da igreja. Ele foi o primeiro a ser revelado nas Escrituras e atua transformando as nossas vidas, derramando o amor de Deus em nossos corações, nos capacitando com dons, nos conduzindo à imagem de Cristo. E sem o Espírito Santo, nós não conheceríamos a Deus. É por isso que essa foi a última conferência do ano, um presente preparado pelos céus para que pudéssemos viver e experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós no próximo ano, em 2025. Eu estou aqui com o professor Alberto, que faz parte do Seminário Teológico Imagine, que organizou essa Conferência do Avivamento. Professor, conta para nós como foi organizar, enquanto seminário, essa última conferência. Susan, foi muito interessante organizar essa conferência, porque tem um quê diferente. Qual é esse quê? É a presença dos nossos seminaristas atuando no meio. Para você ter uma ideia, Susan, você que participou do início da conferência, nós tivemos a sala de oração primeiro, onde foi o ambiente foi preparado para receber a conferência. E os nossos seminaristas atuaram no meio da igreja, orando, impondo as mãos, declarando palavras de bênção, chamando a presença do Espírito Santo sobre a igreja. E foi um mover sobrenatural. E esse momento foi abrilhantado com a chegada do nosso palestrante, ou melhor, do nosso pastor Hernani Santos, que inclusive nesse momento está ao fundo ali ministrando a palavra. E ele trouxe uma palavra do céu para a nossa igreja, inclusive os nossos seminaristas foram muito impactados. E eu quero aproveitar, sabe, pastora, para te convidar a fazer parte do nosso Seminário Teológico Imagine para o próximo ano de 2025. Fique ligado, as matrículas já estão abertas. Em relação ao tema, Conferência do Avivamento, o que você acha que isso representa para nós enquanto igreja? Pastora, o tema avivamento é algo que veio para ficar. Isso já está no nosso calendário da igreja. O ano que vem nós teremos a segunda edição do ano de 2025, que vai ser um marco. O avivamento é algo que a gente espera muito. Nós tivemos, ao longo da história providencial de Deus, marcos de avivamento. E nós estamos preparando para um novo tempo de avivamento que vai se estabelecer sobre as nações, sobretudo no Brasil. E eu creio que isso vai começar daqui, da nossa cidade, da nossa casa. Avivamento. E para o avivamento acontecer, a presença do Espírito Santo tem que ser algo tangível, real, e algo que nós estamos experimentando em nossa casa, neste tempo. Então eu quero te convidar a se entregar para o Espírito Santo para viver um novo tempo de avivamento. Nós estamos às portas de um novo ano, o ano de 2025. E eu creio, sabe, pastora, que esse tempo, esse dia, esse final de semana de conferência, a última do ano, é algo que vai ser um vislumbre daquilo que nós vamos viver no ano de 2025. Um ano de milagres, mas também um ano de avivamento.
Você espera o avivamento de Deus na sua vida e na sua casa? Essa igreja não para. Nós estamos nos preparando para a maior virada de 2024. É a virada Uberlândia, organizado pela Igreja Batista Imagine. Nós estaremos ali no Sabiazinho no dia 31 de dezembro, a partir das 20h30. E ali nós estaremos preparados para receber você, sua família e seus amigos. A entrada é franca, isso mesmo, um evento gratuito para toda a nossa cidade, onde você vai poder participar e chamar, convidar, chegar no novo ano debaixo da presença e do manifestar de Deus. A virada Uberlândia já vai acontecer pela segunda edição. No último ano, nós tivemos cerca de 6.000 pessoas conosco. E agora, a nossa expectativa é para alcançar pelo menos 8.000 pessoas. É por isso que você é nosso convidado para esse dia. Entre no nosso site, Virada Uberlândia, faça a confirmação da sua presença e esteja conosco ali no dia 31 de dezembro. Você vai ouvir agora o trecho de uma palavra com o nosso pastor Walter Procópio. Tudo aquilo que Deus está derramando na nossa casa, todo o ensino, todo o manifestar de Deus também está disponível para você. E agora você vai experimentar um pouco daquilo que Deus está ministrando aos nossos corações. Esteja preparado e atente-se para ouvir a palavra de Deus com o nosso pastor Walter Procópio. Isaías capítulo 26, do verso 1 ao verso 4. O tema de hoje é uma vida com propósito. Nós estamos falando de direção. E você nunca vai conseguir andar na direção que Deus deseja para você, sem primeiro entender o propósito dele para a sua vida. Isaías capítulo 26, verso 1 ao 4, a palavra do Senhor diz assim: naquele dia, este cântico será entoado na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação como muros e muralhas. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo o propósito está firme, porque ele confia em ti. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor somente, o Senhor é a rocha eterna. Isaías é um profeta que nós chamamos de profeta urbano. Isaías era primo do rei. Isaías veio de uma família nobre. Seu ministério começa no palácio. Isaías vai profetizar por volta do ano 700 antes de Cristo. Isaías é um profeta que entra no momento de uma instabilidade por causa do reino da Síria que se levanta. E é um momento onde ele vai trazer muito confronto e muito encorajamento na sua mensagem profética. Você percebe que no capítulo 26 é uma mensagem de encorajamento, porque o capítulo 26 começa naquele dia. Então ele está dizendo, há um dia exato, naquele dia. O que Isaías está dizendo? Ele aponta para o dia da vitória. Ele vem falando de uma realidade que não é uma realidade muito boa de se ouvir, porque a Síria está se levantando, um juízo está chegando sobre a nação, em meio àquela mensagem, que é uma mensagem que incomoda. Isaías agora vem com uma mensagem de motivação, e ele diz assim, naquele dia, Deus já determinou o dia, a hora, o momento, aonde vai haver uma mudança radical na sua vida. É o dia da vitória, é o dia da mudança, é o dia que Deus vai inaugurar uma estação nova, é o dia que Deus vai virar a chave. Isaías está dizendo, naquele dia, ele está dizendo assim, este cântico, ou seja, naquele dia, um cântico novo vai ser entoado, naquele dia, um testemunho novo vai nascer na sua vida. Ou seja, Deus já estabeleceu todos os meus dias, todos os seus dias. O salmista nos diz isso. Mas tem um dia. É o dia que você vai lembrar dele para o resto da sua vida. E vai ser lembranças de alegria, boa. Então ele traz uma palavra de encorajamento. Verso 1 ele diz, é um dia de celebração.
Porque naquele dia entoará um cântico, não é um cântico de tristeza, é um cântico de celebração. Eu quero declarar sobre a sua vida, está chegando dias de celebração na sua vida. Você vai ter motivo para celebrar, você vai ter motivo para se alegrar, você vai ter motivo para sorrir, você vai ter motivo para cantar, você vai andar na rua rindo sozinho. As pessoas vão olhar para você e falar, está doido, não está não. É porque chegou o dia da celebração. A parte B do verso 1, ele diz que não é apenas o dia da celebração, mas é o dia de reafirmação. Ele diz, temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros. Então, no dia da celebração, Isaías diz, não vai ser só celebração, vai ser reafirmação. Se tem algo que é muito lindo, é você ter convicção que você está caminhando no centro da vontade de Deus, mas Deus vem trazendo uma reafirmação. Isaías está dizendo, não vai ser só dia de celebração, vai ser dia de reafirmação. Ele continua dizendo assim, verso 2, ele fala sobre abrir as portas, então ele fala, também é dia de comunhão. Então no tempo da celebração, é tempo de reafirmação e é um tempo de comunhão. Eu posso ler Isaías 26, e eu posso interpretar esse texto de duas maneiras. Primeiro, no sentido primário, ele está falando da restauração de Jerusalém com o fim do domínio do reinado da Síria. Mas eu posso também ver no sentido pleno, e ele está falando aqui do estabelecimento da nova Jerusalém, e eu percebo isso quando eu comparo com Apocalipse 21. Então eu posso olhar Isaías 26, no sentido literal, ou no sentido pleno, naquilo que Deus está falando, para a nação, para o momento dela, e apontando também para o futuro. Uma vida com propósito. Eu quero focar no verso 3. Verso 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cuja o propósito está firme, porque em ti confia. Quando eu falo em direção, eu não consigo ter clareza que eu estou na direção que Deus apontou para mim, se eu não estou vivendo uma vida com propósito. Para mim viver uma vida com propósito. O que é uma vida com propósito? Primeiro, é uma vida centrada exclusivamente em Deus. Ele começa dizendo, tu, Senhor. Há um ateu, e talvez um dos mais famosos, Bertrand Russell, ele vai dizer o seguinte, a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. O que é que ele está dizendo? Se você acredita em propósito para a sua vida, você acredita em Deus. Porque só há sentido em dizer que uma vida tem propósito se nós acreditamos em um Deus que estabeleceu um propósito para a minha vida e para a sua vida. Nós cremos em Deus, por isso nós estamos aqui. Nós cremos que Deus estabeleceu um propósito para a nossa vida. Agora, quando Deus estabeleceu o propósito para mim e para você, Ele estabeleceu que a minha vida e a sua vida seja totalmente centrada, exclusivamente em Deus. Ou seja, nós fomos criados para Ele, por Ele e para Ele. Fomos criados por Ele e para Ele. A sua vida, ela só tem sentido quando você vive para Ele. Por isso que a Bíblia vai trazendo esse entendimento. Se eu vou viver, eu preciso viver para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, tudo que você for fazer, você faz para a glória dEle. Porque uma vida com propósito é uma vida centrada exclusivamente em Deus. O próprio Isaías vai escrever no capítulo 44. No verso 1 ao 6 eu quero ler com você. Ele diz assim, mas escuta agora, Jacó, meu servo, Israel a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que te criou, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo.
Jesurum, a quem escolhi, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca, derramarei meu espírito sobre a sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros juntos e arregados. O que é uma vida com propósito? É uma vida centrada exclusivamente em Deus. Por que centrada exclusivamente em Deus? Porque Deus é o nosso Criador. E é isso que Isaías está dizendo. Agora, pois, ouve, Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Então entenda, somente quem nos criou pode definir de forma eficaz o propósito para a nossa existência. Somente aquele que nos criou. Deus não apenas te criou, Deus não apenas te formou, mas Deus já determinou todos os dias da sua vida. Quando Deus te criou, Ele criou o propósito para você. Jeremias no capítulo 1, verso 4, Ele vai dizer que o Senhor o escolheu desde o ventre da sua mãe. O que Isaías entendeu? Que Deus não apenas o fez, mas Deus determinou qual seria o propósito dele. Qual que seria o propósito dele? Ele seria profeta na nação. Entenda. Vamos pegar o exemplo de Saulo. Quem que é Saulo? Saulo aparece no cenário bíblico em Atos capítulo 7. Saulo é um dos homens mais preparados entre os religiosos judeus. E ele entra no cenário como perseguidor dos judeus. Atos capítulo 7, nós temos a morte do primeiro mártir, Estevão. Quem estava lá consentindo na morte de Estevão? Saulo. As vestes de Estevão foram jogadas aos pés de quem? De Saulo. Aí o capítulo 9, a Bíblia vai dizer que Saulo pegou cartas, autorização, para entrar na casa dos cristãos e prendê-los. Ao ponto dele colocar medo em todos os cristãos. E a prova disso é que quando Deus manda Ananias ir até Saulo, Ananias diz assim: eu sei a fama desse homem. Quando Saulo está perseguindo a igreja olhava para Saulo e via um perseguidor. Só que Deus estava olhando para Saulo e não estava enxergando Saulo, Deus estava enxergando Paulo. Ninguém sabia, mas Deus já sabia. E Deus já tinha a data, o local aonde Jesus encontraria com Saulo. O que eu estou tentando dizer para você? Que Deus estabeleceu um propósito para a sua vida. Você pode até tentar fugir dele, mas Deus já marcou o dia, a hora, o lugar que Ele vai trazer você de volta para o centro da vontade dEle. E nós temos também o Ministério Royal Sisters, é o Ministério de Mulheres da Igreja Batista Imagine, onde a nossa pastora Eliane Procópio tem ensinado e falado aos nossos corações. E não só para você, mulher, mas para você que está nos acompanhando e que busca a palavra, a presença e o manifestar de Deus na sua casa e na sua família, nós temos uma palavra para você. Amém, glória a Deus. Abre sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Deus, nós amamos a Tua palavra é tão poderosa, é tão maravilhosa. A Tua palavra, ela não volta vazia. A Tua palavra, ela produz muitos frutos. No nome de Jesus, que a Tua palavra venha cair, ó Deus, numa terra boa, onde vai produzir muitos frutos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor, nós declaramos o favor do Senhor nesta noite. Abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos então entender a palavra do Senhor, no nome de Jesus. E a igreja diz:
Aleluia, amém, glória a Deus. Esse texto, meninas, está nos contando em 2 Crônica, capítulo 20, a história do rei Josafá, o rei de Judá. E o texto conta que 3 reis, 3 reinos se levantam contra ele. E interessante que o texto diz que Josafá, ele sente o quê? Medo. Se levantou 3 reis, 3 reinos, e Josafá fica com medo. E por mais que Josafá tivesse um grande exército de cavalos, cavaleiros, e tivesse muita força, não era ainda o suficiente para lutar contra esses 3 reis. Mas preste atenção nisso. Todas as vezes que uma guerra, que algo se levanta contra nós, é para evidenciar a nossa pequenez, é para evidenciar o quanto nós somos vulneráveis, o quanto nós precisamos de alguém que tem uma força maior do que nós. E quando isso acontece com Josafá, ele percebeu a sua fragilidade, ele percebeu que ele, sem o Senhor, ele não ia conseguir vencer esta guerra. E o texto que nós lemos diz que a notícia, ela chegou até Josafá. A má notícia é inevitável, ela chega para todo mundo, não é verdade? E ela chegou, bateu lá na porta de Josafá. Olá, bom dia, eu sou a má notícia. E eu vim dizer para você que tem 3 reis, que tem 3 reinados muito fortes. E sabe qual é o interesse dele? Sabe qual é a intenção dele? É destruir você e todo o seu reinado. Destruir você, acabar com a sua vida e com o seu reinado. E Josafá então, diz o texto, que ele se sentiu impotente diante desses relatos. E eles disseram: olha, está bem perto, já está chegando, está perto, aquilo que você temia está pertinho de você. E não é assim muitas vezes com as nossas vidas? Como diz Jó, o mal que eu temia me sobreveio. Josafá estava desta forma. Mas sabe o que é interessante? Depois vocês podem estar lendo a palavra do Senhor e abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas capítulo 18. O que você vai perceber lá? Você vai perceber que Josafá, no capítulo 18, ele também estava em guerra. No capítulo 18, Josafá estava em guerra. E quando nós lemos o texto, o que nós percebemos? Que essa guerra era uma guerra do rei Acabe. E Josafá estava lá, misturado naquela guerra, junto com o rei Acabe. E quando o rei Acabe, então, ele foi para entrar em guerra, e ele queria um profeta que falasse ao seu favor, mas Deus manda o profeta Micaías até ele e fala para Acabe: se Acabe for para esta guerra, ele não vai voltar, ele vai morrer. E Acabe então, ele fica enfurecido, com muita raiva desse profeta Micaías, e diz o texto então que ele ordena para que Micaías seja preso e ficasse a pão e água na prisão. E ele ainda diz assim: olha, quando eu voltar da guerra, eu retiro o profeta da cadeia. Mas o que Deus disse? Que se ele fosse para a guerra, ele não voltaria. Se ele fosse para a guerra, ele não voltaria. Meninas, ele faz então uma aliança com Josafá. Por isso que Josafá estava ali. Ele faz uma aliança, ele junta o exército e ele fala: Josafá, vem comigo, vamos lutar essa guerra, vamos unir força para que nós possamos então vencer. Mas entenda algo: se Deus não estiver conosco, não importa a força, não importa o conhecimento, não importa as habilidades que nós temos, nada vale se a mão forte do Senhor não está conosco. Mas Acabe, ele estava confiando ali na força do seu braço. E o Provérbios 21:31 diz que o cavalo se prepara para batalha, mas a vitória é de quem, gente? A vitória é do Senhor.
Então por isso que eu falo, não adianta toda a força que nós tivermos de conhecimento, seja o que for, se Deus não estiver conosco, porque a vitória vem do Senhor. O Salmo 20, versículo 7 diz que uns confiam em carros e outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. E continua dizendo o texto, uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos, nos colocamos de pé pela mão forte, poderosa do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor. A Igreja Batista Imagine está no AgroShop, na Avenida Rui de Castro Santos, no número 1991. Nós temos cultos todos os dias. É isso, de segunda a segunda, de domingo a domingo, tem um horário onde você pode cultuar ao Senhor conosco. Nós nos encontramos no domingo em 3 horários, às 9, às 18 e às 20h30. Segunda e terça-feira, às 19h30. Quarta-feira temos um culto à tarde, às 4 da tarde. Na quinta e na sexta, às 19h30 novamente. E no sábado, nos reunimos aqui com os nossos jovens a partir das 19 horas. Se organize com a sua família e venha cultuar ao Senhor conosco aqui na Igreja Batista Imagine. Chegamos ao fim de mais um programa Imagine. Somos uma igreja para servir uma cidade. Tudo o que acontece aqui é para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. E você é muito bem-vindo na nossa casa. Anote o nosso endereço e venha cultuar ao Senhor conosco. E já estamos chegando ao fim, mas no próximo final de semana nós nos encontramos novamente e também em um de nossos cultos. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Virada Imagine Uberlândia 2024-2025. Patrocínio Freeway Amortecedores, o maior auto center de Uberlândia, agora em 2 endereços. Dr. Orlando Tomás e doutora Paula Tomás, juntos trazendo soluções de beleza para a sua vida. Retroescavações Cardoso, maquinário pesado para realizar o início da sua obra, limpeza e muito mais. Bruno Antônio Consultoria e Assessoria Jurídica, escritório formado por grandes parceiros que vão cuidar do seu trabalho jurídico. Colégio Petros, matrículas abertas para 2025. Nosso principal trabalho de educação é o exemplo. Aliança Ar-Condicionado, apoiando sempre os grandes eventos de Imagine. Seja um parceiro da Aliança Ar-Condicionado. L Moraes, especializada em imóveis de alto padrão e imóveis de oportunidade. Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. E celebre eventos e decorações. Criatividade com inovação. Você que não tem plano de saúde ou que tem, mas quer economizar, assine agora o RV Mais Saúde e comece a usufruir. São mensalidades a partir de R$ 16,65. Assine agora. RV Mais Saúde, o cartão que você conhece e confia. Celebre eventos e decorações. Conheça a melhor opção em decoração e eventos de Uberlândia. Uma empresa de locação de móveis para decoração. A maior estrutura disponível para você. A Celebre atende as principais empresas da região e está presente nos maiores eventos da cidade. Temos um showroom capaz de receber decoradores e montadores de festas de Uberlândia e região. Celebre eventos e decorações. Rua Montreal 1025 Tibere. WhatsApp 34999910072. Você conhece a Freeway, o auto center mais completo de Uberlândia. Quem é apaixonado por carro, cuida com a Freeway Amortecedores e Auto Center. Freeway é tradição em Uberlândia. Os profissionais mais capacitados do mercado estão na Freeway. Faça manutenção no seu veículo com quem realmente entende. Se tá na hora de fazer a revisão do seu carro, tá na hora de correr para Freeway Amortecedores e Auto Center. Floriano Peixoto, 3152. Na Gera Trafo Transformadores oferecemos soluções de energia confiáveis e personalizadas para impulsionar o seu sucesso. Junte-se a nós e garanta a potência necessária para o crescimento do seu empreendimento em todas as cidades e no campo. Seu negócio merece a excelência da Gera Trafo Transformadores.